A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou Antônio Júnior, nós estamos falando aqui da Assembleia de Deus no bairro Chácara, no Visconde do Rio Branco, uma congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro de Água Limpa, lá em Rio Pomba, Minas Gerais. Nós estamos aqui hoje para trazer uma ministração da Palavra do Senhor aos nossos corações. Aleluias, porque nós não podemos deixar de pregar a palavra. Sei que estamos vivendo momentos difíceis. Esta pandemia em todos os lugares tem aí restringido ou até impedido o funcionamento dos templos, mas este impedimento jamais deixará ou fará com que a palavra deixe de ser pregada. Graças a Deus, Deus tem levantado pessoas que não têm deixado de anunciar as verdades divinas, as verdades do cristianismo. E nós aqui estamos para, de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito breve, nós refletirmos um pouco em cima da vida de um dos ícones dos pais da fé, dos patriarcas. Nós conversaremos um pouco sobre José, que esteve ali no Egito. Aleluia. Eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 37, versículo de número 23. Gênesis 37, versículo 23. Nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre a história desse patriarca, sobre a história deste homem de fé, sobre a história e os aprendizados que este servo do Senhor deixou para as nossas vidas, porque quando olhamos para ele, nós bem sabemos aonde ele chegou, como se tornou Zafenate-Paneia, o governador do Egito, que acima dele havia apenas Faraó no trono, e como Deus o honrou ali naquele lugar. Mas existem aspectos da vida deste homem de Deus que nos servem de aprendizado, que nos servem de ilustração para as nossas vidas espirituais. Gênesis capítulo 37, versículo 23, diz o seguinte: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levar isto para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-no a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Aleluia. Somente até aqui. Como já vinha dizendo, nós temos aqui o relato, a experiência, a história de um homem de fé, temente a Deus, e que chegou ao segundo posto mais alto do Egito, o posto de governador, e conforme alguns pregadores muito bem pontuam, não existiu e nem existirá nenhum outro governador após José. A história não relata isso, para nós entendermos a peculiaridade e a individualidade do caso de José. Deus trabalhou sobremaneira na vida daquele homem, mas muito antes dele alcançar poder, alcançar honra, alcançar toda esta glória, a qual ele sempre atribuiu a Deus, muito antes disso ele enfrentou situações que nos deixam, no mínimo, a ponto de refletir sobre a vida do servo de Deus. Porque, infelizmente, correntes doutrinárias existentes nos dias de hoje tendem a conduzir aqueles que as ouvem ao entendimento de que o cristão não enfrenta tribulações, não enfrenta dificuldades, não enfrenta problemas, mas isso não é verdade. Infelizmente, nós estamos sujeitos a todas essas circunstâncias. Nós temos aqui o relato de um
dentre 12 filhos de um homem chamado Jacó, que posteriormente teve seu nome transformado em Israel. Este homem tinha ali seus 12 filhos e, em virtude da predileção que ele possuía por alguns desses filhos, essa predileção produziu nos corações dos demais irmãos um ciúme, uma inveja, e nós vamos ver no decorrer do livro de Gênesis, a partir aqui do capítulo de 37 até o 50, com exceção do capítulo de número 38, que vai fazer um parêntese sobre um relato da vida do seu irmão Judá. Do capítulo 37 até o capítulo de número 50, nós vamos ver Gênesis retratando a história de ascensão, na verdade, humilhação e depois a ascensão de José ao poder no Egito. E eu quero convidar você que está me ouvindo, você que está me assistindo, a uma reflexão sobre a vida de José antes do governador, antes do Zafenate Paneia, porque antes do governador existiu o escravo. Antes da honra e da glória, existiu a tribulação. Quando nós olhamos para essa história de José, ela nos traz aprendizados e ensinamentos importantes, porque durante toda a sua trajetória até ele chegar ao Egito, ele partiu para o Egito com a idade de aproximadamente 17 anos e foi chegar ao posto de governador com aproximadamente 30 anos. Então, só aí nós já temos as condições de identificar o intervalo de tempo até ele chegar a este posto. E muitas tribulações, e muitos problemas, e muitos percalços ele enfrentou. Já na presença de seu pai, junto com seus irmãos, antes de ser vendido como escravo, ele já enfrentava a oposição dos seus irmãos, porque muito em função da sua ingenuidade, ele se comportava de maneira inapropriada, cumprindo ordens às vezes, e delatava os seus irmãos sobre coisas erradas que os seus irmãos estavam fazendo, e com isso, no seu coração, entendendo que estava agradando o seu pai, ele contraiu para si o ódio e o rancor dos seus irmãos. E um belo dia, José ele vai até o encontro dos seus irmãos em Dotã, a mando de seu pai, para saber se ia tudo bem com eles no pastoreio do rebanho. E quando eles observam de longe, eles identificam que é José e dizem: olha, eis que lá vem o sonhador. E naquele momento, a maldade dos corações daqueles homens fizeram com que eles tomassem uma decisão muito grave, uma decisão que mudaria para sempre. Uma decisão que mudaria para sempre a história não só de José, mas também de todos os seus irmãos. Embora posteriormente nós vamos ver que isto nada mais era do que a vontade do Senhor para trazer livramento ao povo de Israel, por causa da eventual fome que viria de 7 anos sucessivos, onde nada se daria no campo e a fome seria intensa, antecedidos na verdade por 7 anos de bonança. Tudo isso o Senhor revelou a José por meio de um sonho de Faraó lá no Egito. Mas o que eu quero convidar você neste momento é esta reflexão de que o cristão ele pode enfrentar situações adversas, situações contrárias, situações nas quais não estão de acordo com o que nós entendemos que seja o adequado. Nós enfrentamos problemas também, estamos sujeitos a todos os problemas, a todas as dificuldades. Quando olhamos para José, no capítulo 37, no versículo 36, vai dizer o seguinte, que os midianitas venderam-no ao Egito a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Então José, naquele dia, quando ele vai ao encontro dos seus irmãos em Dotã, os seus irmãos já o capturam, tiram dele o presente que seu pai lhe havia lhe dado, que era a túnica de várias cores, e ali o guardam numa cova. Eles inicialmente queriam matá-lo, mas por uma sugestão de Judá, para que eles não ficassem ali com o sangue de José nas suas mãos, eles decidem por vendê-lo como escravo. Então o primeiro aspecto adverso que nós encontramos na vida de José é que ele perdeu a sua liberdade.
ele perdeu o seu direito de ir e vir, ele perdeu o seu direito de fazer aquilo que bem lhe entendia. Vejam bem, nós estamos falando de um homem que agradava ao Senhor. Então nós podemos enfrentar esse tipo de situação. Ele foi alvo de calúnias. José, quando ele chega no Egito, ele é vendido a um homem chamado Potifar. E ali, Potifar, o capitão da guarda do rei, ele tinha muitos empregados e muitos funcionários. E a palavra vai dizer lá no capítulo de número 39, a partir do versículo 11, que José, por tamanha confiança que ele conseguiu conquistar por parte de Potifar, que ele se tornou o responsável por todos os negócios de Potifar. José, ele vai destacar que Potifar deixou tudo ao seu cuidado, lhe privou apenas de sua mulher. E justamente esta mulher, ela quer ali de alguma forma se relacionar com José, e José, pela fidelidade que tem, ele foge daquela mulher, mas aquela mulher, ela inventa toda uma mentira para poder ter com que acusar José. Sim, ela inventa, e infelizmente o capitão da guarda, Potifar, ele acredita na sua mulher e acaba levando José para a prisão. Olha só, em três situações, em três ocasiões aqui, nós já identificamos problemas e percalços que José teve antes da sua ascensão. Ele foi preso agora por causa de uma mentira, por causa de uma calúnia, por causa de uma invenção que foi feita ao seu respeito. E eu pergunto para você, nós não podemos enfrentar problemas e percalços e situações? O povo de Israel, por exemplo, quando sai do Egito, eles não tiveram que enfrentar o deserto? E a palavra de Deus vai nos mostrar lá a partir do capítulo 40 de Gênesis que José estava ali na prisão e mais uma vez o Senhor era com José e permite com que ele conquiste a confiança do capitão da prisão, do comandante da prisão, e ele se torna ali um homem de confiança e fica ali por um determinado tempo, e estando ali, eis que o copeiro e o padeiro de Faraó, eles cometem alguns erros diante de Faraó e ali são aprisionados. E estando ali junto com José, um certo dia eles sonharam, e José, usado por Deus, ele interpreta os sonhos daquele padeiro e daquele copeiro, de forma que, de acordo com os sonhos deles, um foi levado novamente ao seu posto diante de Faraó e o outro acabou perecendo e falecendo enforcado. E nós vamos ver que Deus era com José. Mas quando ele revela àquele copeiro que ele um dia voltaria a servir Faraó, lhe daria a Faraó o copo em sua mão, ele fala com aquele copeiro: olha, tu quando estiveres diante de Faraó, lembra-te de mim. Só que lá no capítulo 40, versículo 23, vai dizer o seguinte: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E olha que José havia interpretado o sonho dele. E por aproximadamente 2 anos ele foi esquecido dentro daquela prisão. Então talvez eu e você estejamos sendo alvo de descaso, de esquecimento, de pouco caso. Mas não se importe com isso, meu querido. Continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque é a Ele quem servimos. Que você ore e interceda por aquele que te persegue, por aquele que te calunia, por aquele que te oprime, por aquele que faz o mal para você, por aquele que porventura deseja o mal para você. Não se atenha a isso. Não pague o mal com o mal, mas vence o mal com bem. Aleluias! Eu convido você a fazer essa reflexão. Os problemas, infelizmente, estão presentes na vida do cristão. Diferentemente do que algumas pessoas pensam por aí, eles não são obrigatórios para o cristão. É importante a gente fazer essa separação. Nós não estamos isentos de passar por tribulações e problemas, mas não é porque somos cristãos que devemos enfrentar problemas também, que uma vida sem problemas também não significa que estejamos vivendo o evangelho verdadeiro. Isso também é mentira. Tá? Nós estamos sujeitos a todos os tipos de circunstâncias, a todos os tipos de tribulação. Então, aonde se originam as tribulações se nós estamos em Cristo?
se nós já servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra tribulação, ela é um evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, adversidade, tormento. São situações que vão tirar a nossa paz. Quando nós estamos caminhando na presença do Senhor, vez por outra vão surgir situações que vão tirar a nossa paz, que vão minar a nossa alegria, mas nem por isso significa que nós não estejamos agradando a Deus. Nem por isso significa que nós estejamos distantes dos caminhos do Senhor. Elas vão ter origem na perseguição espiritual que o inimigo de nossas almas, por meio dos espíritos malignos, eles impetram e direcionam para as nossas vidas. Por isso que a palavra vai dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Jesus falando com os discípulos uma vez lá em João capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer: olha, e tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus advertindo aos seus discípulos. Ele não prometeu que eles não teriam problemas, não. Ele falou: olha, vocês vão ter problemas sim. Vocês vão enfrentar adversidade sim. Vocês vão enfrentar resistência sim. Vocês vão enfrentar dificuldades sim. Adversidade sim. Tribulações sim. Assim como um barco que está navegando e de repente a tormenta e as tempestades, elas sacodem, açoitam o barco, também a nossa vida espiritual é dessa forma, porque nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo onde a maldade tem imperado, mas nós somos chamados para sermos luz e sal para fazer a diferença. É só olhar para a vida dos discípulos. Todos eles, a exemplo do que Jesus advertiu, eles sofreram perseguições, sofreram aflições, sofreram problemas, sofreram adversidades. Então as tribulações, as adversidades seriam falta de fé para o cristão? Então, para um ramo de ensino chamado de triunfalista, sim, isso seria falta de fé. Porque eles entendem que o cristão, ele não pode enfrentar esse tipo, não é mais possível que o homem passe a ter problemas. E essa teologia triunfalista, ela é um desdobramento da teologia da prosperidade, que fala só de vitória, 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 e muito no campo material, que o homem não pode ter derrota, que o homem não pode tropeçar, que o homem não pode ser acometido de tribulação, que se alguma coisa acontecer nesse sentido, significa que está faltando fé. E na verdade, podem acontecer situações que não, porque nós podemos estar enfrentando esses problemas e essas adversidades muito em função para provar a nossa fé, para que possamos ser fortalecidos, que Deus permite com que isso venha acontecer. Olhemos para a vida de Jó, por exemplo. A vida de Jó é um exemplo claro de que ele agradava a Deus. Observaste o meu servo Jó? E aí Satanás, olha, ele vai blasfemar contra você se você tocar no que ele tem, se você tocar na saúde, se você tocar na família. E o diabo foi tirando e ele não blasfemou. Mas Jó passou, e aí o que nós vamos dizer? Que porque nós estamos enfrentando situações e problemas e adversidades significa que nos esteja faltando fé? Não devemos usar para isso o argumento de que não precisamos vigiar, de que não precisamos estar atentos à nossa vida espiritual e deixar de lado o pecado, porque isso também vai trazer tribulações e circunstâncias impróprias para a nossa vida. Mas precisamos estar atentos que, mesmo estando com uma vida no altar, podemos enfrentar situações. Se eu deixei o pecado, se eu deixei tudo aquilo que tem desagradado a Deus e tem enfrentado problemas, Deus está permitindo para poder nos ensinar algo. Essa situação da pandemia é uma delas, por exemplo. A igreja tem orado, a igreja tem intercedido e Deus não acabou. Significa que está faltando fé? Não. Eu acredito que Deus esteja querendo nos ensinar algumas coisas. Porque as tribulações, elas podem vir sob as circunstâncias ou por disciplina. Quando nós olhamos, por exemplo, para os cristãos aos quais Paulo ele perseguia,
ele matava, para os cristãos que eram lançados lá nos coliseus para serem mortos pelos leões, foram usados como tochas para iluminar jardins, tudo por acreditarem em Cristo. Olha os problemas e as circunstâncias adversas que esses homens de fé, os pais da fé, os patriarcas, os pais da igreja, eles enfrentaram. Então nós também estamos nessa situação e podemos enfrentar esses problemas, sim. Por isso, mas eu sempre alerto a vocês, avalie-se, examine-se a si mesmo para ver se não há alguma área da nossa vida espiritual que precisa ser ajustada, que precisa ser consertada. Aleluias. Isso é muito importante. Continuando, então, até o próprio Paulo, ele foi perseguido depois que se converteu ao cristianismo. Então, essas foram tribulações que foram em virtude das circunstâncias que eles estavam enfrentando. Sim, porque eram cristãos, e os cristãos estavam sendo perseguidos, eles enfrentaram essas tribulações. Mas nós também vamos ver tribulações e problemas enfrentados a nível de disciplina. Peguemos, por exemplo, a Davi. Davi, ele adultera com Batseba, e o fruto desse adultério, Deus fala para ele, olha, esta criança vai morrer. E quando a criança adoece, e Davi ali jejua, e Davi ora, e mesmo assim a criança morre, nós vamos ver que Deus permitiu para poder disciplinar, porque era o fruto de adultério aquela criança. Deus sabe ele todas as coisas, ele é que é o Senhor de tudo. Nós não estamos aqui para questionar o que Deus fez lá. Nós estamos aqui para poder analisar que estamos em condições de estarmos sendo submetidos a determinadas tribulações, a determinados problemas. Não estamos isentos a isso. O próprio Davi com Absalão, o seu filho, e por causa dessa desobediência de Davi, foi desencadeando uma série de problemas. Davi, o seu filho, ele tenta usurpar o seu trono, por causa da consequência, da falha e atitude de Davi. Então, ninguém gosta de passar por tribulação. A tribulação é um tempo de sofrimento e dificuldade. Mas Deus, ele está conosco. Eis que estarei convosco até a consumação. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz o seguinte: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Paulo aqui ele está falando que o cristão está sujeito a enfrentar adversidades. Sim, felizmente estamos, mas nós temos que manter os olhos firmes em Cristo, assim como José, que manteve os olhos firmes no Senhor. Gênesis capítulo 39, versículo 5, diz assim, olha: e aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, Potifar, por amor de José. Então, Deus ele amava José, ele estava com José, José era fiel, ele não fugiu lá da esposa de Potifar, a sua fidelidade ela é inquestionável. Então, por que Deus permitiu com que ele enfrentasse todas aquelas situações? Por quê? Porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Quando José ele se revela aos seus irmãos, já no final, lá na altura do capítulo, na altura do capítulo de número 45, quando ele se revela para os seus irmãos, e já passaram todas as situações, eles desceram ao Egito para poder comprar pão, e ali ele se revela para eles, ele fala: olha, e eis que Deus converteu este mal em bem. José era um servo fiel, temente a Deus, mas mesmo assim enfrentou circunstâncias e adversidades. Romanos capítulo 8, versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Olha só.
vai ser a separar. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez? Então, se ele está falando isso aqui, porque nós estamos sujeitos a essas coisas, mesmo sendo fiéis a Cristo, mesmo sendo fiéis a Deus. Então, eu não sei o que você está enfrentando, os problemas que você está vivenciando, e muito em função dessa pandemia que nós estamos vivendo. Eu não sei quais os problemas que você está enfrentando, quais as adversidades que você está vivenciando, mas o que eu tenho para dizer para você é que Jesus, Ele é contigo. Jesus, Ele te fortalece, Jesus, Ele te guarda, Jesus, Ele te protege. Tá? Então, se você está enfrentando tribulação, pode ser que não seja algum pecado da tua vida, pode ser que seja, mas pode ser que não. Não é que está faltando fé na tua vida. Continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Romanos 12:12 diz que para vencer as tribulações nós devemos nos alegrar na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração. Ore a Deus, peça a Deus que venha aliviar o seu jugo, aliviar a sua carga e te dar o livramento que você precisa. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Fique na paz, que essa palavra possa encontrar guarida nos seus corações, possa falar comigo, possa falar com você. Que Ele te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Fica aqui um abraço do irmão Antônio Júnior e da sua esposa, irmã Flor. Fiquem na paz.